Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo On e sejam muito bem-vindos a mais um CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus. Hoje vamos na leitura de Gênesis, capítulo de número 12, e nós vamos fazer essa leitura na nova versão internacional. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. E vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Aqui nós iniciamos uma nova sessão em Gênesis, que, de uma maneira geral, como nós falamos, se divide em duas grandes partes. Do capítulo 1 ao 11 é o grande prólogo, e do capítulo 12 até o capítulo 50 é a história dos patriarcas, que começa aqui no capítulo 12 com a história de Abrão. Abrão que recebe a palavra do Senhor que diz: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. A tradição judaica vai dizer que Abrão era de uma família de construtores de ídolos, ou seja, vivia dentro de um contexto idólatra como todos dentro daquela região. Deus aparece para Abrão e diz: saia do seu contexto e vá para a terra que te mostrarei. Que terra era essa? Abrão não sabia, porque era a terra que Deus mostraria. E Deus faz uma promessa solene a Abrão, dizendo: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Olha só que interessante, qual que foi o grande erro dos construtores da Torre de Babel no capítulo 11? Eles queriam fazer o nome deles próprios famosos. Mas agora, Deus aparece para Abrão e diz: eu farei o seu nome famoso. Aonde está a verdadeira honra? E qual é a fama que realmente vale a pena? Não é aquela que nós mesmos construímos para o nosso prazer,
mas é a fama que Deus permite nós termos para que o nome dele seja glorificado, para que os propósitos dele sejam colocados de forma patente, clara para todas as pessoas. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Esse chamado é um chamado tremendo, porque por meio de Abraão, Deus quer atingir todos os povos. Será que Abraão tinha a dimensão da grandeza desse chamado? É algo que a gente pode parar para pensar aqui. Essa promessa é uma promessa que atinge nós até hoje. Porque Paulo vai dizer lá em Gálatas que nós, por meio da fé, fomos feitos herdeiros da bênção de Abraão, que vem por meio da descendência de Abraão, e essa descendência, Jesus Cristo, que cumpre nele toda a promessa que Deus fez lá atrás para Abraão. Essa promessa que está aqui no capítulo de número 12. Mas veja só, essa promessa de bênção, de multiplicação, tornarei você uma bênção, seu nome famoso. Abraão não tinha nada disso quando ele saiu de Ur dos Caldeus. Ele tinha as suas posses, ele tinha a sua família, mas nada do seu contexto imediato apontava para que realmente isso pudesse um dia acontecer. Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. A menção de Ló é muito importante porque Abraão, com 75 anos, quando ele foi chamado, não tinha filhos. Ló é o sobrinho que acompanha o seu tio, Sarai, a sua mulher, todos os bens acumulados, toda a família e os servos de Abraão, eles vão para onde? Para a terra que o Senhor havia indicado. E essa terra era a terra de Canaã, mas, olha só, outro problema. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Não era uma terra sem dono, era uma terra que já tinha muitos donos, e Abraão tinha que se estabelecer no meio deles. Um povo ou povos de costumes mais variados, todos eles idólatras, todos eles que não conheciam esse Deus que estava se revelando a Abraão. E o Senhor aparece a Abraão de novo e diz: a sua descendência darei essa terra. Como assim a sua descendência? Como assim farei de você uma grande nação, se Abraão não tinha filhos? Veja só que a promessa do Senhor é posta, mas nessa altura do campeonato, Abrão, Sarai, ninguém imaginava o que Deus podia fazer. Mesmo assim, Abrão, ele obedeceu. Partiu Abrão e foi. E permaneceu firme Abrão nos propósitos do Senhor. Deus fez a promessa, e aonde Abrão ia, ele construía um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Obediência e adoração, elas sempre andam de mãos dadas. Nós não precisamos saber o que vai acontecer conosco lá na frente. Nós precisamos saber que Deus está conosco. Nós não precisamos saber para onde Deus está mandando. Basta obedecermos o chamado de Deus para sairmos de onde estamos e irmos para onde Deus quer que nós vamos. E essa obediência, ela é consolidada numa vida de altares. Altar aqui simboliza sacrifício, simboliza a adoração, a entrega total de Abraão e sua família diante do Senhor. 2 vezes nesse capítulo, um na sequência do outro, Abraão construiu um altar. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Mas olha só como é a narrativa. Parece que está tudo bem. Abraão firme nos propósitos do Senhor. Embora ele não tinha descendentes, ele não tinha filhos, mas tudo bem. Parece que tudo vai dar certo, que Deus vai fazer tudo ir numa passada bem suave, sem nenhum tipo de intercorrência. E logo no versículo 10, houve fome naquela terra. Como assim houve fome? Essa não era a terra para onde Deus estava mandando Abraão? Como que pode haver fome naquele lugar?
Como que pode haver fome na terra que mais para frente vai ser chamada de terra que mana leite e mel? A fome aqui não combina com as promessas que Deus havia feito a Abraão. Mas a fome acontece aqui num contexto onde Deus, ele quer ver e provar de verdade qual que é a extensão da fé de Abraão. Esse Abraão que obedeceu, esse Abraão que adorou ao Senhor, mas diante das dificuldades, como que Abraão se comportaria? E nós vemos um padrão aqui. Quando há fome, o povo vai para onde? Para o Egito. Porque o Egito, dentro do Antigo Oriente Próximo, é uma das partes de terra mais férteis. O Egito é cortado pelo rio Nilo, as suas várzeas são férteis e lá quase sempre havia provisão de alimentos. O Egito era um dos últimos lugares que sofria com a fome. E Abraão e sua família vão para o Egito e lá eles se deparam com um problema. Sarai é muito bonita. A esposa de Abraão era muito bonita. Mesmo nessa idade, nós podemos perceber que Abraão tinha uma grande preocupação. Olha, vão ver você e vão me prejudicar. Vão querer tomar você de mim. Vão me matar e vão deixar você vivo. E diga então que você é minha irmã, para que me tratem bem, por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Abraão, ele mostra as facetas de quem ele realmente é. Ele obedeceu a Deus, ele adorou a Deus, mas ele era egoísta. Tudo girava em função dele. Faça isso, Sarai, mente lá, diga que você é minha irmã, sabe por quê? Porque aí vão me tratar bem, não vão fazer mal, e eu vou me dar bem por sua causa. O que acontece é que quando eles chegam no Egito, todo mundo percebe a beleza de Sarai. E a Sarai é levada para o palácio do faraó. Para Faraó casar-se com ela. E mais, Abraão recebe riquezas por causa disso. E olha o que o Senhor faz. O Senhor, ele pune o Faraó. Não é estranho? Quem está enganando e quem está passando o pé aqui é Abraão, mas quem é punido é o Faraó. Talvez Abraão estava lá recebendo ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos, ele se sentiu beneficiado e talvez ele tivesse a vaga tentação de deixar as coisas como tá, porque ele está saindo por cima da situação, mas Deus toca Faraó justamente para que a verdade venha à tona. A verdade de que Abraão mentiu. E Faraó percebe isso, porque Deus havia tocado em Faraó e na sua corte com doenças gravíssimas. Chega no fim da história e o Faraó, que é ímpio, chega para Abraão e diz: por que você fez isso? Você não precisava ter feito nada disso. Olha só, aquele a quem nós esperamos os maiores atos de justiça se mostra covarde, egoísta, mesquinho, utilizando-se da sua própria esposa para ele ser salvo de eventuais perigos. Muitas vezes, nós enaltecemos a fé de Abraão e, realmente, ele é chamado de pai da fé. Mas nós não podemos esquecer que Abraão, os patriarcas, cada homem e mulher do Antigo Testamento, todos eles foram pecadores falhos. E em momentos de fome, aonde Deus aperta um pouquinho o parafuso, que as pessoas mostram quem realmente são, que nós mostramos quem realmente somos. Embora Deus tenha feito uma promessa irrevogável, aonde Deus mesmo entra com a parte dele para cumpri-la, Deus também tem o máximo interesse de nos restaurar, de nos moldar, de provar a nossa fé e de mostrar que nós precisamos realmente estar cada vez mais próximos do Senhor. Porque embora nós possamos até obedecer, até fazer coisas boas, o nosso coração lá no fundo é o mesmo coração de Abraão. Eu quero o meu conforto, eu quero sempre sair por cima, mesmo que seja à custa de outras pessoas. O faraó dá ordens para que Abraão vá embora e ele acaba saindo do Egito junto com a sua esposa, com a sua mulher Sarai. Que capítulo interessante, não? Junto com a maior promessa e a maior aliança que Deus fez com
um ser humano até então, Abraão. E essa promessa que vem até nós hoje pela fé, no mesmo capítulo nós vemos que esse Abraão era falho, tão falho quanto cada um de nós. E isso deve gerar em nós humildade para reconhecermos que nós somos assim e para nós dependermos cada vez mais de Deus. Esse Abraão que obedeceu e adorou, mas mesmo assim sucumbiu ao seu próprio egoísmo, somos todos nós. Por isso todos nós precisamos da graça do Senhor, da companhia de Jesus Cristo, a nos discipular, a nos ensinar a dependermos cada vez mais de Deus. Eu sou Abraão, você é Abraão, todos nós somos. E por isso, o convite desse texto é que possamos estar baseados na promessa que Deus fez, promessa essa de salvação, de bênçãos que com certeza em Cristo Jesus nos alcançaram e nós fomos feitos herdeiros dessa promessa, mas sempre conscientes de que não foi porque nós somos bons, não foi porque as nossas virtudes diante de Deus são limpas e perfeitas. Muito pelo contrário, nós precisamos, dentro do âmbito dessa promessa e dentro do âmbito dessa aliança, sermos humildes, sermos tratados por Deus, para aí sim sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo capítulo. Tchau, tchau.